o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento, que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis, os levianos, possam encontrar, junto de nossa alma, algo de mais elevado que não se sente em outros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala no Evangelho da Verdade e do Amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal, sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Boa assistência a todos. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nessa nossa reunião de todas as segundas-feiras, essa reunião virtual, mas que é muito importante para o nosso encontro semanal, para aprender mais um pouquinho do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Eu sou a Elisa, que fui encarregada de dirigir a reunião de hoje, fazer a prece inicial, a prece final. E a nossa reunião, nós acabamos de ouvir a Lucila, né, a mensagem do livro Segue-me, que ela acabou de fazer para nós. E agora, logo em seguida, a Daniele vai nos trazer a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, que é o momento do Evangelho. E logo depois do Evangelho, a Osibéria vai conduzir as vibrações. E após as vibrações, a Gláucia vai conduzir o relaxamento e o passe coletivo. Então, neste momento, convido a todos a fechar os olhos para melhor concentração. E vamos unir as nossas mentes, os nossos corações, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, e nos ligar com a espiritualidade amiga e pedir para que eles nos ajudem nesta noite a nos manter em sintonia com os pensamentos elevados para aproveitar bem cada fase dessa nossa reunião. Então, para estarmos assim mais ligados, convido a todos neste momento a elevar a Deus a prece que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. E com esta prece pedimos a permissão para continuarmos com a nossa reunião de hoje. Que tenham todos uma boa assistência, que assim seja. Boa noite a todos. Que os bons espíritos possam iluminar as nossas mentes e abrir o nosso coração para aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. No Evangelho dessa noite, iremos estudar o capítulo 9, itens 2 a 8, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que trata sobre a doçura, a afabilidade, a obediência, a paciência, a resignação, cuja mensagem principal é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem, a mensagem é de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que residiam em Betânia, no caminho de Jerusalém a Jericó. Amavam a Jesus e recebiam sempre ele em sua casa. Lázaro é a forma grega da abreviação hebraica Lazar, de Elazar, que significa Deus ajuda. Foi ele o ressuscitado por Jesus de um estado de letargia ignorado na época, tendo sido considerado morto, conforme narram Mateus, Marcos e João. Em Lázaro, há uma intensa alegria, pois ele reconhece a verdade nas palavras de Jesus, quando diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que tenha morrido, e quem em vida crê em mim não morrerá eternamente. Ele se dispõe a trabalhar com Jesus no cortejo de espíritos da equipe do Espírito de Verdade. As suas páginas, a afabilidade e a doçura, a obediência e resignação, a lei de amor, o dever, se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, ditadas todas no período de 1861 a 1863 em Paris. Capítulo que estudaremos agora, então. A mensagem desse capítulo, itens 2 a 8, nos fala dessas duas virtudes pouco citadas no cotidiano dos homens em geral, mas exaltadas por Jesus, que incentiva seus irmãos em desenvolvimento espiritual a fazê-la crescer dentro de si, pois com elas, em ação, serão bem-aventurados. As virtudes são a afabilidade e a doçura. Afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, quem é acessível. A doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Segundo Jesus, a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, que significa boa vontade, bondade para com alguém, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, ser afável no falar, se são resultados de treinamentos sociais, apenas aparências de uma boa educação. Quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo, ter boa vontade com seus erros, suas imperfeições, suas dificuldades. São bem-aventurados os que, se esforçando por compreender e aceitar as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com as suas faltas e omissões, tiverem sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. Assim, Lázaro censura os que se apropriam de uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas, mas que na menor contrariedade mostram-se como são por dentro, nas reações violentas que manifestam. Ele cita os que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, incapazes de gestos de delicadeza, mas fora do lar são educados no falar, no ouvir, afáveis e suaves. Quando Jesus nos deixou seu maior ensinamento, amar ao próximo como a si mesmo, deixam também implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós. E assim Deus nos fez. O que não está dentro da vontade divina é o egoísmo, esse amor exagerado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. Para que possamos nos libertar desse egoísmo, precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos, bem como as nossas imperfeições,
considerando que somos espíritos em evolução. Mas não podemos, por amor a nós, nos conformar com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois estamos reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias na Terra para desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos perseverantemente. Assim, a aceitação de como somos é apenas o primeiro passo para, no uso do livre-arbítrio, continuarmos nesta existência nosso processo evolutivo. Para que isso aconteça, precisamos ser honestos e sinceros para conosco, nos enxergando o mais real possível, a fim de reformar nosso caráter, reprimindo nossas más tendências, melhorando o que já temos de bom, permanecendo no caminho do progresso. Difícil, lento, mas sempre progresso. A honestidade e a sinceridade conosco nos leva a ser autênticos, a nos apresentarmos a todos como somos, imperfeitos sim, mas esforçando-nos para melhorarmos. Esse esforço aparece quando sentindo um impulso, uma vontade de agredir, de revidar, mas conseguimos nos controlar. Então, podemos dizer que foi uma vitória, que, por certo, estimulará outras, até que não haja mais a necessidade do raciocínio para nos conter, pois já existirá paz em nosso mundo interior. No dia em que o maior número de pessoas agir de forma autêntica consigo mesmo e com os demais, inspirando confiança uns aos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra estará bem mais próxima de se tornar um mundo regenerado. Assim, termina Lázaro sua mensagem. Aquele que a doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Só pode dar amor quem o tem. Partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar ao próximo. Por isso, é muito importante que saibamos respeitar o tempo de cada um e sempre lembrarmos que estamos nos esforçando para seguirmos a nossa estrada evolutiva. No item 7, um espírito amigo nos transmite lições sobre a paciência, ditadas em Havre, em 1862. Em suas observações, ele nos orienta a entender a dor como uma bênção de Deus Todo-Poderoso, porque serve de instrumento para a alma obter a glória no céu. Portanto, não deve ser motivo de aflição. Deve ser encarada com paciência, que também é a caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de ser praticada. Existe uma forma de caridade mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Trata-se de perdoar os que Deus colocou como prova no caminho, servindo de instrumento para o sofrimento e o exercício de nossa paciência. A vida é difícil porque se constitui de muitas situações que mais parecem alfinetadas que chegam a ferir. Mas quem cumpre os deveres impostos, vê as consolações e compensações serem obtidas. Vê que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O Cristo é o modelo de coragem. Sofreu bastante, sem nada ter a acusá-lo. Porém, de nossa parte, temos que expiar o passado e nos fortalecer para o futuro. Assim, cabe-nos ser pacientes e cristãos. Quanto mais formos obedientes aos ensinamentos deixados por Jesus
E quanto mais resignação tivermos, melhor ficará a estrada evolutiva que temos a percorrer. Obediência e resignação, num planeta onde os espíritos necessitam ainda de processos que envolvem provas, expiações, num planeta de pessoas extremistas, do 8 ou 80, é um tema a ser sempre refletido, para poder ser vivido de forma consistente, permitindo um crescimento espiritual efetivo. Normalmente, erroneamente, entendemos a obediência como um estado de apassivamento diante de uma autoridade temporal, o pai ou a mãe, um chefe, marido e mulher, políticos e etc. Ainda que a atitude ou ação exigida por esta autoridade seja incompatível com os valores espirituais perenes gravados em nossa consciência, distorcemos também, muito comumente, o entendimento acerca do que significa ser resignado, interpretando resignação como ato de desistência diante dos desafios com os quais nos deparamos na vida, entregando a outros, o próximo, os espíritos ou Deus, a responsabilidade pela sua resolução e superação, demorando-nos, por vezes, em situações de carência e sofrimento. Aprendemos com o Espiritismo que o espírito é uma individualidade, dotada de razão e vontade, efetivamente livre para escolher os caminhos que iremos percorrer rumo à nossa evolução. Porém, muitas vezes nos deparamos com situações em que não conseguimos agir de acordo com o que já aprendemos. E no esforço para sermos coerentes, acabamos ferindo, agredindo e desprezando o nosso próximo. E ainda nos deparamos com o convite que Jesus e os Espíritos nos fazem para que sejamos brandos, pacíficos, pacificadores, o que nos soa muitas vezes como um paradoxo, colocando-nos em conflito. Como conciliar a obediência com a necessidade constante de escolha e responsabilidade pessoal e intransferível pelas consequências? E a resignação com a liberdade de ser e agir? E nesse trecho de Lázaro, inserida no Evangelho, vem clarear as nossas mentes e consolar os nossos corações, de forma resumida, na frase: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Para que entendamos a afirmação, é necessário entendermos o que significa consentir. Segundo o dicionário, consentir significa estar em harmonia com. A obediência de que trata o Evangelho não é a que devemos a qualquer autoridade, mas a que devemos às leis divinas e naturais, a partir de nossos atos, palavras e ações, ou seja, de forma consciente com essas leis. Assim também acontece com a resignação, que não quer a desistência do ser, mas, ao contrário, o enfrentamento consciente e tranquilo de todas as experiências difíceis, na certeza de que são apenas construções nossas, que podem e devem ser reparadas, superadas e transformadas em crescimento e amadurecimento espiritual. Obediência e resignação, portanto, não tem qualquer relação com passividade. Ao contrário, exigem atitude ativa e firme de nossa parte. A partir do momento em que compreendermos esse ensinamento, as lutas externas perderão a razão de ser e poderemos agir de forma coerente com a nossa consciência, com tranquilidade e brandura. E poderemos, enfim, aceitar o convite há tempos feito por Jesus e constantemente renovado pelo Espiritismo, de sermos mais que pacíficos, pacificadores, mais do que simplesmente amigos da paz, trabalhadores
e agentes da paz no mundo. Já não seremos, então, criaturas de Deus, simplesmente, mas seus filhos, por já espelharmos por nossos atos, palavras, ações, pensamentos e sentimentos as suas virtudes. Enfim, segundo Divaldo Franco, em uma de suas belíssimas reflexões, felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Felizes somos nós, que todos os dias temos uma página em branco no livro da vida, para reescrevermos nossa história com os ensinamentos do nosso mestre e amigo Jesus. Trabalhemos em nós mesmos profundamente, buscando exercitar as virtudes que são necessárias ao nosso ser, e a paz invadirá o nosso íntimo, alcançando a todos os que conosco conviverem. Que assim seja, que todos tenhamos um ótimo atendimento. Cantamos, serenando as nossas emoções, unindo os nossos pensamentos, grande luz. E nesse instante, a espiritualidade presente, posso usá-la em todo o nosso planeta Terra, imaginando que todo o seu contorno seja envolvido nessa luz, purificando a atmosfera e todas as águas do planeta, trazendo novas energias a todos os seus governantes, em especial ao nosso Brasil, a fim de que encontrem medidas assertivas para atravessarmos essa fase negativa em que nos encontramos. Vibrando luzes, forças e equilíbrio a todos os profissionais e trabalhadores da área da saúde. Vibramos pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo e da alma, por aqueles que se encontram em leitos de dor, em seus lares, nos hospitais, nas casas de saúde, pelo amparo à velhice desamparada, a criança órfã e abandonada, por todos os que dormem nas ruas sem lar, sem amizade. O lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos nossa doutrina e onde ali, muitas das vezes, convivemos com aqueles que aguardam o nosso entendimento e perdão. Vamos convidando a Jesus que adentre ao nosso lar e que possamos aqui receber paz, alegrias, compreensão. Vibramos pelos nomes que se encontram no caderno virtual da nossa fraternidade evangélica. Vibramos também pelos nomes daqueles que junto a nós estão e que merecem ou que pedem o auxílio divino. Vibramos para a fluidificação das nossas águas aqui ao nosso lado, que servirão para o nosso refazimento. Finalmente, vibramos por nós próprios, para que possamos ter forças e equilíbrios, a fim de prosseguirmos no caminho da luz. Que assim seja. Convido a todos para permanecerem de olhos fechados,
unindo nossos pensamentos aos nossos mentores também, aos mentores da nossa casa, que tanto amamos, de oração, e vamos respirando profundamente, calmamente, e o ar que vai saindo dos nossos pulmões vai levando também todos aqueles sentimentos que guardamos dentro de nós, que não nos fazem bem. Então, mais uma vez, vamos respirar profundamente e ao soltarmos o ar, conseguimos sentir mais leveza, mais tranquilidade, e uma luz surge no alto de nossa cabeça, essa luz límpida, quente, nos invade totalmente. Invade também todos os órgãos do nosso corpo, nossa corrente sanguínea, que agora se transformou num grande rio de luz, levando a cada célula do nosso corpo equilíbrio, saúde, como uma sinfonia onde todos os instrumentos estão profundamente afinados. Somos agora luz, tudo em nós é luz, é calma, é equilíbrio, é saúde. Não apenas mais física, mas também sentimos uma grande calma, o que nos permite também uma saúde emocional, e vamos sendo transportados lentamente por um caminho com muitas árvores, sentimos ao toque dos nossos pés, a relva macia, o canto dos pássaros, o barulho do vento nas árvores, e vamos nos deparando com uma cachoeira muito bonita, com pequenas flores à sua volta. Somos convidados a sentar em uma pequena pedra. E à medida que a água vai passando, cristalina e límpida, pelos nossos pés, vamos sentindo que vamos ficando mais leves, imaginando quantos desafios nós já passamos ao longo de todas as nossas existências, mas chegamos até aqui fortes, com muita vontade de aprender, de melhorar, porque tudo passa, tudo se renova, como a água da cachoeira, mas nosso Pai permanece sempre. E aos poucos, vamos fazendo o nosso caminho de volta, agradecidos pela oportunidade dessa visita, que nos trouxe uma imensa paz. Vamos voltando para o nosso ambiente, reabastecidos, e vamos nos ligando a mais uma vez a todos os nossos amigos do plano espiritual que nos acompanham, nos auxiliam, principalmente nessa nossa reunião de segunda-feira. E num só pensamento, num só coração, vamos pedindo a fluidificação de todas as águas, que seja colocado para cada um o remédio tão necessário
ao nosso bem-estar, seja físico, seja emocional, seja espiritual. E esses mesmos mensageiros de luz, nos unimos a eles para o passe coletivo. Muita luz. Que assim seja. Então, neste momento, continuamos ainda envolvidos nesta energia, nesta paz, é que nós vamos nos dirigir a Deus, a Jesus e à espiritualidade novamente, mas neste momento para agradecer. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pela nossa saúde física e espiritual, agradecer pela nossa família. E vamos pedir novamente que Jesus nos ajude a nos mantermos com os pensamentos elevados, que as palavras do Evangelho de hoje fiquem lá guardadas na nossa mente, para que assim nós vamos nos tornando pessoas cada vez melhor, na medida que vamos colocando em prática tudo o que estamos aprendendo. Então vamos nos abraçando fluidicamente e nos despedindo, e marcando um novo encontro para a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.